Você está no canal da informação, Onda News. 8 horas e 30 minutos, 8 horas e 30 minutos, a cidade vivendo uma manhã bem tranquila, né? O ano começa em ritmo um tanto preguiçoso, né? Afinal de contas, boa parte do comércio não funciona hoje. Se você tem algum problema, alguma conta para pagar aí nos bancos, você pode comparecer, né? Tranquilamente, os bancos estarão funcionando normalmente, mas o comércio, boa parte do comércio beltronense só vai abrir hoje à tarde, vai funcionar somente a partir do meio-dia. E você faça bom proveito aí desse novo ano, né? Afinal de contas, você tem um ano inteirinho, todos nós temos um ano inteirinho aí em nossas mãos para realizar os nossos projetos, os nossos sonhos. Vamos tocar em frente aí com muita determinação. Agora são 8 horas e 31 minutos. Onda Sul apresenta Onda Tecnologia, para entender a evolução dos fenômenos naturais e curiosidades da ciência. Onda Tecnologia. Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. 8 horas e 31 minutos. Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia, um feliz 2020 para você, Marcelo. Bom dia, Baixo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Júniorzinho. Bom dia, 2020. Bom dia, 2020, né? Pois é, Marcelo, você quer falar aqui sobre dois assuntos nesse primeiro bloco, sobre os números do clima nesse ano de 2019, que terminou, né? E o ar-condicionado, e também vamos falar sobre ar-condicionado popular. Isso aí. Como é que foi esse ano em termos de clima, Marcelo? Foi um ano cheio de altos e baixos, cheio de eventos radicais. A gente teve um ano de pouca chuva, foram só 1.896 milímetros que caíram em 122 dias de chuva em 2019. Eu estou verificando que estão caindo as quantidades de pluviosidade total desde 2014, quando eu iniciei as medições do ano inteiro. A média esperada para esse ano que passou era de 2.300 milímetros em 131 dias. E choveu só 82% do esperado. A anomalia climática eu comecei a verificar logo no início do ano, de janeiro a maio, aquele pancadão de água aqui em Beltrão de 1.311 milímetros em 5 meses, 231 milímetros a mais do que esperado. Dá para dizer que em 5 meses choveu 6. Né? A gente teve bastante chuva, então, nos primeiros 5 meses. E nos outros 7 meses, para fechar o ano, sobrou só os 584 milímetros. Ou seja, nos últimos 7 meses do ano, choveu só equivalente a 2 meses dos 5 primeiros. Então, muita chuva no início e pouca no final. Isso aí muda bastante para o pessoal que faz plantação aí, e de maneira industrial, praticamente dizendo, né? Uma plantação profissional. Eu acho que isso aí vai começar a modificar o comportamento de quem trata com irrigação, de repente até tentar conter a água do início do ano para poder fazer a utilização no final dele. O mês que mais choveu foi maio, 354 milímetros em 18 dias, e o que menos choveu foi agosto, com 24 milímetros em 4 dias totais de chuva. Só por favor, Marcelo, repetindo. Em maio foram quantos milímetros? Em maio foram 354 milímetros em 18 dias de chuva. Ok, e agosto? 24 milímetros. Nossa. No total de 4 dias. Em 4 dias choveu 24. Mas em junho, choveu só 2 dias. O mês inteiro de junho, só 2 dias choveu. A gente teve 3 eventos com alagamento em 2019. Dia 16 de fevereiro, dia 7 de março e dia 28 de maio, que foi o mais sério, com 118 milímetros de chuva naquele dia. O maior período de chuva seguida foi do dia 27 ao dia 31 de maio. Só nesses 5 dias choveu 224 milímetros. E depois, na sequência, ficamos 25 dias sem cair nenhuma gota. Tu vê? Coisa. Muito estranho, né? A torneira tá muito estranha. Entre o início de junho e o final de setembro, então início de junho e fim de setembro de 2019, choveu só 16 dias, 164 milímetros. Né? Foram 122 dias de período marcado, né? Só caiu 164 milímetros de água. E no histórico de todo o recorde de chuva de um mês que eu verifiquei, né, para fazer agora uma avaliação global, o mês que mais choveu desde que eu tenho avaliado foi dezembro de 2015, que choveu 521 milímetros em 20 dias. E o que menos choveu foi julho de 2018, com 10 milímetros só em 4 dias. Então, como eu comentei, eu verifico uma quantidade de chuva que tem diminuído desde 2014, no total do ano. O inverno está cada vez mais seco. O mês de janeiro, até maio, tem as maiores chances de chuva forte. Inclusive, em janeiro, a gente tem 8 chances em 10 de uma chuva com alagamento, de acordo com cálculos probabilísticos que eu faço. Mas ainda é um mês que perde para fevereiro, março e maio, que tem 8,5 em 10 de chance.
ou seja, 85%. A gente está há 219 dias, tem uma chuva maior que 80 milímetros, que é que costuma provocar problema aqui na cidade. Uma média de chuva desse tamanho aí é uma a cada 127 dias. Então, se a gente agregar todos os dados estatísticos que eu tenho agora a partir de janeiro, a gente tem uma chance de chuva com potencial para enchente de 66%. Então, o pessoal da Defesa Civil começar a ficar de orelha de pé aí para evitar problema. Principalmente, às vezes, final de semana, que a atividade desse tipo de pessoal está meio desmobilizada por conta de férias, né? Fica imaginando, né, Baixo, tipo um Réveillon, todo mundo fora da cidade, e aí resolve entrar um nuvenzão aí e dar uma paulada d'água, né? Como é que fica, né? Então, 66% pode parecer um valor até um pouco alto, mas eu considero médio, tá acima de 80%, que eu costumo ficar um pouco mais esperto. Sobre frio e calor. Nos dias de frio, eu contabilizei 8 dias que eu chamo de muito frios. Além de ser o ano com mais dias de frio que eu vi desde 2014, foi o ano que eu medi a temperatura mais baixa de todos. A gente teve 2,6 graus negativos, com sensação térmica de 6 negativos no dia 7 de julho. E no calor foram 5 dias absurdos, 1 em setembro e 4 agora em dezembro. No dia 29 de dezembro agora, eu medi às 4h30 da tarde 40,5 graus. Enquanto o CIMEPAR, né, que está numa outra região da cidade, está na zona extrema, eu moro na zona oeste da cidade, e na leste da cidade o CIMEPAR é mais para oeste, o CIMEPAR mediu 34 graus, enquanto eu medi 40,5. O CPTEC INPE projeta para os próximos 3 meses uma chance de 50% maior de chuva que o esperado para o período, porém eles estão errando esse prognóstico seguidamente desde março de 2019. E Marcelo, você falou que o volume de chuvas vem caindo gradativamente desde 2014? Desde 2014, todo ano está chovendo menos. Está chovendo menos. Uhum. Se eu não me engano, 2.400 milímetros em 2014, e agora fechamos 2019 com 1.895,8, para ser mais exato. Então vem caindo devagarinho. É um dado a ser acompanhado, né, Marcelo? Porque de repente pode ser uma tendência que vai ser firmada agora em diante. A gente tem chuva importada só aqui em Beltrão, né, Baggio? Não sei se tu reparou, a gente está pouco mais de 80 quilômetros da fronteira, então a nossa água aqui ou ela é argentina ou ela é paraguaia. Então a modificação dessa quantidade de chuva que cai durante o ano, provavelmente ele está sendo motivada por um evento diferente nesses dois países, Paraguai e Argentina. O que vem da Argentina é o que sopra através de frente fria que sobe do sul para o norte. E o que vem do Paraguai é o que nasce do Chaco Paraguaio, que é o equivalente do Pantanal nosso, né? Então é uma região alagadiça do Paraguai, ali quando dá muito calor, a evaporação da água e o vento que sopra lá da Amazônia acaba trazendo para cá. Então temos só chuvas importadas. E aí, falando em calor, Baggio, quando eu conheci Beltrão em 2008, vim morar para cá, eu vim para cá em fevereiro de 2008. Dia 2 de fevereiro de 2008 é meu dia zero em Beltrão. E o calor aqui, ele é um pouco diferente do calor do litoral, porque é um calor seco, né? Então a gente sente menos. Então 30 graus em Florianópolis é uma desgraça, é uma catástrofe de calorão. Mas 30 graus aqui em Beltrão não é tão sério, porque a umidade aqui é muito menor. Então eu tive que me adaptar a esse tipo de problema e aí comprar um ventilador. Assim que eu cheguei aqui, aí vou começar a contar agora minhas histórias, como deter o calor aqui na região. No verão. Então, em 2008, eu passei meu primeiro verão em Beltrão, eu estava recém-mudado para a cidade, eu dormia num colchão no chão, e eu tinha um ventilador recém-comprado ali numa das lojas da Júlia Cis, que me fez devidamente refrigerado nesse ano. O meu antigo quarto, né, morava ali na rua Sergipe, não recebia a luz do sol no final da tarde. Então, era um quarto bem agradável, termicamente falando, do ponto de vista calorão, para poder dormir de noite. No ano seguinte eu aluguei um AP maior, fui morar lá no Pinheirinho, e a parede do quarto ele recebia a luz do sol poente, e aí a coisa ficou bem séria. Aí o segredo para aturar o verão de 2008, 2009, eram 2 garrafas de água congelada, uma bacia e o tal do fiel ventilador beltronense. Então a receita é a seguinte, eu peguei as 2 garrafas d'água de 3,5 litros de Pepsi, de Guaraná, que é a maior da categoria que tem, e a gente vai colocar água até uns 98% do volume total dela. É bom não encher, porque quando a gente coloca a tampa nela e coloca a garrafa no freezer, a água acaba expandindo e corre o risco de estourar a tampa. Então, bota lá uns 98% de água que tá bom já. Então, de noite, no final do período de água congelando no freezer, eu tinha 2 colunas de água congelada dentro das garrafas. Então, eu pegava essas 2 garrafas, colocava dentro de uma bacia e ligava o ventilador atrás dela, em baixa velocidade.
Então o ventilador produzia um vento devagarinho, ia lambendo as garrafas e vinha um ventinho gelado para cima de mim no colchão. E a bacia servia para poder colher aquela água condensada, ficava em volta da garrafa, porque senão ia evitar um tsunami no piso, né? Uma poça d'água gigante. Aí de manhã as 2 garrafas com água completamente descongeladas eram recolocadas no freezer e eu acabava reciclando essa água para o próximo dia. Isso aí salvava o meu verão mal dormido. No ano seguinte, a vida deu uma melhorada, eu comprei um ar-condicionado usado, daí ficou tudo bom, né? Porque dormir mal no calor é uma constante da minha vida desde pequeno. Eu acho que eu fazia uns 2 km por noite rolando na cama, Sim. procurando qual era o lado do lençol que estava mais frio, né? Até conseguir dormir. Então, um ar-condicionado, é a liberdade para a gente poder dormir bem. Porém, tome cuidado com conta de energia, tá? Não apronte nada na instalação elétrica para poder aprontar esse tipo de coisa, tanto na geladeira quanto no teu novo ar-condicionado. No caso do ar-condicionado, o consumo de carga ele é bem elevado, então faça uma boa instalação elétrica para evitar superaquecimento nos condutores que podem motivar incêndios. Contrate profissionais pela qualidade e não pelo preço nessas instalações elétricas. E exige a RT do CREA Paraná para sua segurança e garantia no cumprimento das normas, tá? Outra coisa que dá para fazer, a gente divide a casa em setores que são iluminados pelo sol. E a gente tem portas internas dentro de casa. Então, isola os quartos que estão mais quentes por conta do sol. Fecha a porta. E lá em casa, agora, tá? Eu estou conseguindo uma diferença entre os lados da casa de quase 4 graus centígrados do lado que pega sol para o lado que não pega. Isso faz com que eu tenha que usar o ar-condicionado com uma potência menor e a conta de luz, de energia vai acabar refletindo isso no final do mês. E Marcelo, quem pode, por exemplo, usar o ar-condicionado automático, ou seja, quando ele atinge uma determinada temperatura, ele para de funcionar. É recomendável, por exemplo, utilizar uma temperatura mais alta um pouco durante a noite, por exemplo, 24 graus, ao invés de colocar em 20, 19, 18? Essas máquinas, Bajo, elas têm uma programação bem legal, que é o seguinte, tu programa 24 graus, por exemplo. Eu programo 26 para o meu quarto, tá? Uma boa temperatura para dormir. Aí tu programa ele para desligar, por exemplo, 4 da manhã. Tá? Ele vai passando então meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. Quando chega 2 horas da programação para ele ser desligado, ele começa a aumentar gradativamente a temperatura, baixando a potência de acionamento, para tu te aclimatar com a coisa toda também. Então, se tu programar 20 graus, antes da hora dele desligar, ele vai começar a aumentar devagarinho a temperatura. Poxa, interessante. E também não representa que você, estando com a temperatura super baixa no ar-condicionado, você vai ter essa temperatura imediatamente, né? Não, ele vai levar um tempo para poder produzir o equilíbrio térmico no quarto. Outra coisa que acontece também, ele fica ligando e desligando para modular essa temperatura programada. Nos momentos que ele desliga, como tu comentou, não é que o aparelho desliga o compressor. Sim, a ventilação continua funcionando, ele tem um consumo de um ventilador normal, aí na casa de 70 watts, 60 watts mais ou menos. Mas quando o compressor pega para poder produzir o movimento do R134A, que é o fluido que tem dentro dele, né? Ele chega ali nos 600 a 800 watts de potência. Então, é uma máquina que, durante o trabalho, ele consome igual um micro-ondas. Tá? Muito, né? Quanto mais tempo ligado, eu acho que foi em fevereiro do ano passado, ou março do ano passado, que foi um mês quente, a minha conta de energia, ela cresceu de 1/3 a metade, praticamente. Eu costumo gastar R$160 por mês, eu acho que foi a 224, 230 reais, se eu não me engano agora, e a culpa era ar-condicionado, mas a gente paga para ter conforto, vamos pensar assim. Tá, eu não vou usar o ar para não ter a conta alta. Pô, tu tá com a máquina pendurada na parede lá, a gente paga para ter conforto, então vamos usufruir, né? Tá certo. Agora são 8h44, nós voltamos já com o Marcelo respondendo perguntas do ouvinte, muitas perguntas, muitas dúvidas do ouvinte, agora a partir do próximo bloco com o Marcelo da Correge, o nosso engenheiro mecânico. São 8h44, a Animed Clínica Veterinária e Pet Shop está com promoções imperdíveis nesse final de ano. Diversos produtos de pet shop, serviços de estética animal com preços incríveis. Vá conferir, lembre-se que ter um animalzinho exige responsabilidade. Castrar é um ato de amor, evita uma série de doenças e a proliferação desordenada de animais de rua. A Animed possui uma estrutura completa para realizar as diversas cirurgias, sem falar na experiência do Dr. Rafael, que tem 10 anos de atuação na área de cirurgia veterinária, o que te traz segurança e confiança para levar o seu amigo de 4 patas na Animed. Ligue a gente 26010021 ou no telefone WhatsApp 99915-1157, Animed Clínica Veterinária e Pet Shop, na Tenente Camargo, 1321, sala número 1. São 8h45, Casarão do Sofá, móveis sob medida, loja completa, agora com a mais nova loja especializada em colchões em Francisco Beltrão. Casarão do Sofá,
exclusiva colchões. Casarão do Sofá tem fabricação própria de estofados sob medida, a variedade de móveis, linha de cozinha, linha de eletros, linha de quarto e muito mais. Venha conferir. Casarão do Sofá contando com amplo estacionamento e também atendimento especial. Casarão do Sofá, na Rua Mandaguari, no bairro Luther King, próximo à ponte, o telefone 3524-1187, WhatsApp 98818-4417. 8h45, voltamos já com o Marcelo da Corrégio. A notícia em primeiro lugar. Onda News. Onda Sul FM. Os microfones mais ouvidos de Francisco Beltrão. Olá, eu sou o Dr. Críser Andrade, especialista em implantes dentários. Hoje quero falar com você, que há muito tempo sofre com o uso da dentadura. Nós temos a solução para isso. Com a carga imediata, em até 3 dias, você dá adeus à dentadura que tanto lhe incomoda. Volte a sorrir com segurança. Ligue agora, 3527-1097, agende sua consulta e realize o seu sonho. Viva a alegria de sorrir! Tá todo mundo aqui. Onda Sul. Mega Saldão de Janeiro Lilian Calçados é pra limpar o estoque. Produtos identificados com 40, 50 e até 70% de desconto. Sapatilhas Nádia Thalita, Via Ouro, tamancos Doce Conceito, estilo em si a R$ 29,90. Sandálias Beira Rio, Marina Cavalho e sapatos Elegance, R$ 49,90. Tênis Under Armour, New Balance, Mizuno e Adidas, R$ 199,90. Crediário em 7 pagamentos sem entrada ou 10 vezes nos cartões. Sábado atendendo até às 16 horas. KM Pneus e a temperatura na onda. 23 graus. A nova KM Pneus inaugurou e convida você a visitá-la. Loja ampla, com equipamentos modernos de última geração, instalada na Avenida Florianópolis, próximo ao Posto Balança, antiga Ambev. Conheça a nova KM Pneus e confira as novidades de inauguração. KM Pneus. Essa todo mundo ouve. Onda Sul. Onda Sul. Absoluta. FM Onda Sul. Você está no canal da boa informação. Jornalismo com credibilidade. 8h47, 8h47, estamos com o Marcelo da Corrégio, engenheiro mecânico, que participa aqui da programação da Onda Sul FM. E já vem uma pergunta aqui, Marcelo. É verdadeira essa afirmação, Marcelo, de que para descer uma ladeira, para descer uma descidona aí, a gente deve usar na descida a mesma marcha que usa para subir o morro? Isso aí eu escuto meu pai dizendo desde que eu era pequeno, é verdadeiro. E é verdadeiro. Tu pegar essa informação com qualquer caminhoneiro, ele vai dizer a mesma coisa. A mesma marcha que tu usa para subir, tu deve usar na descida. Tu vai colocar o motor fazendo a posição de segurar o veículo. Isso economiza freio, economiza também combustível, no caso de carros com injeção eletrônica, porque a programação do motor na alimentação, ela vai fazer com que seja injetado somente combustível para manter o motor em operação, porque o Sir Isaac Newton vai estar ajudando a empurrar o carro com a inércia, e daí a quantidade de combustível que é injetado na marcha lenta é maior do que quando o carro está engrenado. Nunca desengrene o carro na descida. Marcelo, tem outra pergunta aqui do ouvinte, ele está questionando o seguinte, deixa eu ver quem é que está perguntando, o Valmir está perguntando, eu gostaria de saber, Marcelo, quando liga o carro sai uma fumaça branca só na hora que liga, é normal isso? É normal, fumaça branca é branca mesmo, não é cinza, né? Tem que ver isso aí. Fumaça branca, o motivo é água no sistema de escape, mediante condensação. Pode ser que tenha algum depósito interno no tubo de escape, motivado por alguma corrosão que está acontecendo, né? Pode ser um aviso até que o tubo de escape vai acabar abrindo daqui a pouco, mas fumaça branca é condensação d'água, é normal. Pode ser também, se isso aparecer de uma hora para outra, mas de uma hora para outra mesmo, tá? Álcool batizado com água. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Até tem uma matéria que está em fase de formação aqui, sobre cores de fumaça que indicam problema no motor do carro. Então, a gente tem, basicamente, fumaça preta, que é mistura de combustível inadequada, muito combustível, pouco ar.
Fumaça branca, que é o contrário, muito ar e pouco combustível, aí acaba dando excesso de água, porque essa água ela está disseminada na umidade da atmosfera. E fumaça azulada, cinza azulada, que é queima de lubrificante. Então, sabendo a cor da fumaça, a gente consegue indicar um problema no motor. Então, fumaça preta, mistura rica. Fumaça branca, mistura pobre. Fumaça azul, cinzentada, queimando óleo lubrificante. Pois é. Nós temos aqui uma pergunta, não tem a ver com carro agora, mas o Jair Walter está perguntando. Pedi para o Marcelo quais são os eletrônicos que mais gastam energia em casa. Eletrônicos ou elétricos, né? Elétricos, chuveiro e geladeira, de certeza. Esses dois aí é mais de metade da conta de energia da pessoa. Agora, eletrônicos são os que mais produzem calor. Então, televisão, quanto maior, pior. E quanto maior a intensidade luminosa que o background da televisão está mostrando, também maior o consumo. Então, o background, o que é? É a luz que sai por trás do monitor que incita o padrão de cores sobre a gente. Então, é uma coisa que a gente consegue regular nas televisões de tecnologia de LCD e de LED. Então, a gente consegue deixar ela umas 3, 4 intensidades de cores diferentes. Então, é até legal a gente regular isso, porque aumenta o conforto para ver televisão durante a noite. A gente se acostuma com a cor, com a escuridão durante a noite, então dá para baixar essa iluminação da televisão, poupa energia, inclusive aumenta a vida útil da televisão, né, estende mais a vida útil e, com certeza, gasta menos energia. Então, outra coisa, uma máquina que consome bastante eletricidade também, de eletrônico, é computador, tá? O computador, ele gera muito calor no trabalho dele, e aí ele tem uma ventoinha dentro que acaba dissipando isso para a atmosfera, para poder fazer a troca de temperatura dele. Então, gerou calor, está consumindo eletricidade. O José está dizendo assim, carro normal não gasta descendo uma serra, já que a própria velocidade leva o veículo. No carro com piloto automático, vale essa regra? Vale também. O piloto automático, ele tem 2 tipos que eu comecei a perceber de diferença que a indústria está produzindo. Ele tem aquele que tu programa a velocidade e numa descida ele solta o carro à vontade, ele não faz nada por aquilo, né? Então, se tu programa 80 por hora numa descida, ele pode chegar a 90, 100, 110. E tem algumas tecnologias, tá, que quando tu programa essa velocidade de 80, na descida do morro, ele chega a frear o carro sozinho. Ele muda as marchas, se for automático, para tentar conter o avanço do motor. Ele aumenta as rotações, no caso de um câmbio CVT, e em alguns casos ele chega, inclusive, a frear o carro sozinho, e a gente consegue sentir até o tensionamento do cinto de segurança, que ele já dá um pré-aperto no peito da gente, porque ele está freando o carro sozinho, e a gente consegue verificar isso olhando pelo retrovisor durante a noite. Tu vê que sem pisar no freio, tu olha pelo retrovisor, tu vê aquela luz vermelha intensa acesa atrás da traseira do carro, indicando que ele está freando sozinho nas descidas. E ele ainda assim, mesmo na descida, ele injeta um pouco de combustível para o motor ter um funcionamento suave. Marcelo, uma dúvida que muita gente tem. Por exemplo, agora com esse calorão, você para por algum tempo e quer manter o ar-condicionado ligado no carro. Aí você fica o motor ligado e o ar-condicionado funcionando do veículo. Isso tem algum efeito negativo sobre o motor, sobre o próprio ar-condicionado, enfim? Não, não tem. O sistema térmico do veículo ele vai ficar mais ativo para poder compensar esse calor que é gerado, e o deslocamento de ar que passa pelo compartimento do motor não produz a troca de calor, então tu vai ter a ventoinha mais tempo ligada. O motor ele é projetado para suportar esse tipo de problema. Agora, vamos botar os pés no chão, Bajo. Por exemplo, tu tá num dia atípico de 43 graus, por exemplo, tá? Tu tem que entender que, de repente, o motor passe um pouco mais de trabalho para poder fazer esse tipo de coisa acontecer com um evento sem problema. Também desconfie se isso vai funcionar bem em veículos mais antigos, tá? Então, a gente tem aí sistema de ar-condicionado popularizando nos carros desde a década de 90. Não espere lá que o teu Gol GTS com ar-condicionado 1990 tenha o mesmo efeito que um carro do ano de agora, né? O teu Santana GLS 88, tá? São carros bons, são carros com mecânica de trator, né? A Volkswagen, ela tem uma aura em volta dela, pelo menos nos carros mais antigos, é uma certeza, né? São carros inquebráveis, se bem tratados, né? Como os Toyota estão carregando essa aura agora, né? Os Volks da década de 80 e de 90 são tratores. Então, mas tu tem que cuidar, não é de graça que isso aparece. Não espere que esses carros tenham a mesma eficiência que um carro de hoje, mas ele é projetado para aguentar esse tranco, sim. Marcelo, para terminar, então, quais as dicas para dirigir com segurança, tranquilidade, para sair e chegar
nessas férias? Na rodovia a gente tem que manter aquele padrão comportamental de respeitar a legislação. A placa diz que é para andar 80 por hora, andaremos 80 por hora. Então 80 é 80, não é 120. A gente vê placa de 80, todo mundo anda 120. Vê placa de 110, a galera passa 150. Então manter a velocidade indicada para evitar problema com multas por verificação por radares e fotossensores, tá? Porra, como é bom a gente fazer uma viagem e cumprir o percurso, respeitando a lei de trânsito, sabendo que no final dela tu tá despreocupado, que pô, não levei multa nenhuma. Né? A gente faz essa viagem cheia de barbaridade de velocidade, chega em casa e fica preocupado se tomou uma multa ou não. Ou seja, tu leva uma multa dessa de R$2.000 por excesso de velocidade, e aí, se foi o dinheiro que tu economizou para poder passar umas férias legais com teus amigos, com a tua família. Fique longe de aquele amontoado de carros em volta de caminhão na hora de fazer as ultrapassagens, deixa a bagunça dissipar para poder fazer a tua manobra de ultrapassagem, respeitar também a faixa contínua onde pede para não ultrapassar, tá? Verifique que a autoridade de trânsito e a engenharia que produziu a estrada, ele já se preocupou antes da gente em saber se aquele trecho é seguro ou não para fazer a ultrapassagem de veículo. Então, respeita a lei e tu vai fazer uma viagem sossegada, mantendo um papo legal dentro do carro, despreocupado se... Tem hora, Baixo, que eu vejo assim... Tu lembra de um jogo de Atari chamado River Raid? Era um aviãozinho que andava por cima de um rio. Sim. E daí várias coisas apareciam pelos lados e tentavam te dar um tiro, te matar. Tem hora que a gente dirige que eu lembro aquele jogo. A gente está o tempo todo sendo acionado lateralmente, se tem alguém que vai cruzar a rua, se é alguém que vai... um carro que vai entrar na tua frente, alguém que dá ré na frente de um mercado e vem para a pista. Então, ter esse tipo de atenção pequenininha todo dia é uma maneira de tu ficar menos estressado, ainda mais no verão aí, todo mundo que tá podendo curtir férias, quem tá podendo curtir férias no verão, né? Ter um período desestressante, né? Amassar o carro nessa época do ano é uma desgraça, né? Pois é. Então, tranquilidade, pessoal, quem vai pegar a estrada não precisa sair aí absurdamente apressado, com veículo em altíssima velocidade, vamos com calma, vamos com cuidado. Ontem, por exemplo, eu voltava de Pato Branco à tarde, no final da tarde, e uma beleza o trânsito, todo mundo dirigindo ali na faixa dos 80, 100 por hora, ninguém fazendo loucuras no trânsito, muitas vezes tinha filas de carro, mas né, quando pintavam a terceira faixa, os caminhões iam para a terceira faixa e a fila seguia, enfim, sem estresse, né, uma forma muito tranquila de você andar, né? Agora... E eu já tenho o contrário, Baixo, eu voltando do Réveillon, né, na casa de amigos da minha esposa, e daí já encontrei um cadete capotado na beira da estrada. Tá vendo? Né? De madrugada, né? Então, que tipo de ajuda o cara vai ter nessa hora, né? Exato. 2 e pouco da manhã, cadete de perna para cima, ali onde estão fazendo aquele desvio que vai parar lá na estrada, lá onde vem do Verê ali, perto da BRF, e vai para a estrada. Né? Tá certo. Marcelo, então, muito obrigado. Desejamos contar com você aí ao longo do ano, sempre informações importantes para os nossos ouvintes às quintas-feiras aqui na Onda Sul. Ok, Marcelo? Ok, obrigado, até mais. Muito bem, esse é o Marcelo da Corrégio, que vai participar conosco. Ele participa sempre às quintas-feiras aqui da programação da Onda Sul FM. Agora são 8h58. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio. 8h58, 8h58 é você